A União Europeia é o maior empregador de tradutores do mundo. Porquê? E o que mais deves saber sobre a União Europeia? Bem-vindo ao curso intensivo sobre coisas que deverias saber sobre o funcionamento da União Europeia. Que instituições compõem a União Europeia? Que papel os Estados individuais desempenham nisso? Como podes ser um cidadão ativo? Vamos tentar resumir com simplicidade. Em várias instituições envolvidas no processo de tomada de decisão da UE. Em particular, o Parlamento Europeu, onde os políticos representam os cidadãos da União eleitos diretamente por eles. O Conselho Europeu, composto pelos chefes de Estado ou de Governo dos Estados-membros da UE. O Conselho, em representação dos governos dos Estados-membros da UE. E a Comissão Europeia, composta por comissários responsáveis por iniciar e fazer cumprir as leis da UE e gerir as suas políticas. A grande maioria da legislação da UE é adotada ao abrigo do processo legislativo ordinário, no qual o Parlamento e o Conselho têm poder legislativo. A União preocupa-se em divulgar o processo junto dos cidadãos, por isso, se estiveres interessado nos detalhes desse processo legislativo, não hesites em clicar no site oficial europa.eu. Além do triângulo Comissão, Conselho e Parlamento, existem órgãos consultivos que precisam ser consultados se a legislação proposta estiver dentro da tua área de interesse. O Comitê Económico e Social Europeu representa os grupos da sociedade civil, como empregadores, sindicatos e grupos de interesse social. Enquanto o Comitê das Regiões ouve os órgãos de poder local e regional. Relativamente a assuntos específicos, podem ser consultadas outras instituições e órgãos. Por exemplo, o Banco Central Europeu é consultor de propostas económicas e financeiras. Queres participar no funcionamento da UE? Falaremos sobre as eleições mais tarde, mas também há um caminho direto. Através da Iniciativa de Cidadãos Europeus, 1 milhão de cidadãos da UE de pelo menos um quarto dos países membros pode solicitar à Comissão que apresente uma proposta legislativa sobre uma questão específica. A iniciativa é ouvida no Parlamento e pode influenciar diretamente as instituições da UE, bem como iniciar um debate público. Após a adesão à UE, cada país assina voluntariamente contratos que estabelecem os procedimentos exatos para a sua existência na UE. Os contratos enumeram os domínios políticos em que a União Europeia pode tomar decisões. Em alguns domínios políticos, a UE tem competência exclusiva, o que significa que os Estados-membros tomam decisões a nível da União Europeia, no Conselho e no Parlamento Europeu. Estas áreas de política incluem comércio, alfândegas, regras de concorrência, política monetária para a zona euro e proteção dos recursos halieuticos. Noutros domínios políticos, os poderes de decisão estão divididos entre a União e os Estados-membros. Isso significa que a legislação adotada a nível da UE tem precedência. Se não for aprovada a nível da União Europeia, os Estados-membros podem legislar por conta própria. É assim que os regulamentos são aprovados em muitos domínios, como o mercado interno, a agricultura, o ambiente, a defesa do consumidor e os transportes. Todos os outros domínios políticos continuam a ser da competência dos Estados-membros. Por conseguinte, a menos que um domínio político específico seja especificado no tratado, a Comissão não pode propor legislação nesse domínio. No entanto, a União pode apoiar os esforços dos Estados-membros em algumas áreas, como o setor espacial, a educação, a cultura e o turismo. Em outras áreas, como ajuda externa e pesquisa científica, a União Europeia pode realizar atividades paralelas, como por exemplo, programas de ajuda humanitária. Os lugares no Parlamento Europeu são distribuídos entre os Estados-membros com base na sua percentagem da população da UE. Os membros do Parlamento Europeu são eleitos por um período de 5 anos. Cada país é regido pelo seu próprio código eleitoral, mas também se aplicam as disposições gerais. A atribuição de lugares está ancorada nos tratados e, para além das regras nacionais, as eleições estão sujeitas a um ato eleitoral, que também podes encontrar no site oficial da União Europeia. A União Europeia é a maior empregadora de tradutores a nível mundial, pois existem 24 línguas oficiais das instituições. É do interesse da União que cada membro tenha a mesma oportunidade de participar no funcionamento da UE. A União Europeia é uma associação única de Estados que se ajudam e avançam, respeitam a sua singularidade e trabalham em conjunto. Não é à toa que o lema da UE é Unidos na Diversidade. Se quiseres saber mais sobre a política no teu país e na União Europeia, ouve o nosso podcast É Tudo Mais ou Menos. Podes encontrar o link na descrição abaixo. O projeto Adult Life é apoiado pelo programa Erasmus+, e pela União Europeia.